Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. No próximo domingo, dia 15, o maior navio elétrico do mundo começará a ser transportado da Austrália para a América do Sul, onde irá operar uma linha regular de transporte de passageiros e carros entre o Uruguai e a Argentina. A embarcação, batizada como Tina Zorrilla, nome de uma atriz que fez carreira nos dois países e que morreu em 2014, consumirá energia suficiente para abastecer 50 mil residências de médio porte. A embarcação da empresa Buquebus ligará Buenos Aires, na Argentina, à Colônia del Sacramento, no Uruguai. Construído na Tasmânia, Austrália, o navio elétrico gigante deve chegar na América do Sul no dia 25 de março e começar a operar no mês de maio. José Eduardo Costas, engenheiro naval, dá detalhes sobre o navio e compara com as balsas que fazem a travessia Santos-Guarujá. É um casco catamarã, ou seja, são dois cascos, né, para ter uma boa estabilidade. Comparar com as balsas que fazem a travessia Santos-Guarujá é o que a gente mais ou menos imediatamente já lembra, né? Mas o tamanho é totalmente distinto e o propósito também, porque a gente deveria olhar a travessia Santos-Guarujá muito mais como uma alternativa de mobilidade urbana quando a gente olha as balsas, né? Que elas têm baixa velocidade, o trecho é pequeno, estamos falando ali de 400, 500 metros, a balsa vai ali a 5 a 8 nós, a 10, 12 quilômetros por hora, quer dizer, é uma solução de mobilidade urbana. Esse navio é uma embarcação realmente de transporte 2.100 passageiros, mais de 250 carros, tal, por uma distância bem grande, né? E numa velocidade dá mais ou menos 30, dá 45 por hora, vai, em torno de 35 nós. Então, ele é muito mais rápido, né? O engenheiro naval que já esteve naquela região explica os motivos da implementação do projeto. O Uruguai, ao longo dos últimos 15, 20 anos, investiu muito em energias alternativas. Então, construiu muita energia, plantas de energia eólica, energia solar, biomassa, né, biocombustível. Tinha alguma hidrelétrica também. Hoje, quase 95% da matriz energética do Uruguai vem de fonte limpa, de fonte renovável. E para um país de menos de 4 milhões de habitantes, eles têm excesso de energia e que eles vendem ou para a Argentina ou para o Brasil, mas mesmo assim ainda sobra. Então, é uma solução interessante de ter essa travessia, esse barco, né, fazendo esse tipo de transporte usando essa solução. Se essa solução vai ser aplicável a outras regiões, né, a outros países, outros locais, vai depender muito dessa equação, disponibilidade de energia elétrica, custo versus, né, alternativa de combustível. Mas essa é a razão do porquê que eles fizeram essa escolha. Para a construção do navio elétrico gigante foram investidos mais de 200 milhões de dólares. Ele terá capacidade para 2.100 passageiros, 226 veículos e 3 mil metros quadrados de área de lazer. O funcionamento será feito com baterias, consumindo cerca de 40 megawatts de potência. José Eduardo explica se este tipo de projeto poderia ser utilizado no Brasil. Tem que olhar sempre a questão também de como que vai ser o mar, né? Se as águas vão ser mais abrigadas ou não, né? Tanto é que esse é um catamarã e ali aquela região que ele vai fazer esse transporte ali na Bacia do Prata tem um certo comportamento que tem que ser analisado em outros lugares também. Mas vamos falar, em termos de autonomia, são 40 megawatts, né, mais ou menos, de potência instalada. Para ter uma ideia, né, eu fiz uma conta rápida, se a gente pegar um carro elétrico aí, o que a gente vê na rua, carro sedã, SUV, dependendo um pouco da bateria, mas seria de 500 a 700 carros, né? Seria equivalente a esse tamanho, né, de bateria de energia armazenada. Então, quer dizer, teria que pensar que travessias ou que transportes nessa ordem de grandeza, 40 quilômetros, algo dessa natureza, mas que comportasse esse tipo de demanda, né? Porque ali é um composto de mais de 2.000 passageiros com mais de 220 carros, né? É um transporte internacional, como você falou. Então, por exemplo, lá você tem, além de restaurantes, você tem quase 2.000 metros nos decks, né? São 2 decks para restaurantes, tem duty free, quer dizer, realmente é quase que um navio de passageiro, vamos falar assim, né? Do que um transporte
de alternativa urbana. Ele também destacou a possibilidade de embarcações elétricas potencializarem as hidrovias brasileiras. Nas hidrovias eu priorizaria embarcações, porém elétricas, para transporte de carga mesmo. Eventualmente, se tiver algum lugar turístico que vale a pena explorar, sem dúvida. Hoje, mais de 85% do transporte de carga no Brasil é feito por estrada. Isso é uma matriz de transporte totalmente desajustada, né? E a gente, como você falou, a gente tem muita hidrovia que deveremos transportar mais carga por hidrovia. E com essa maturidade já de sistemas alternativos, e o Brasil com uma matriz energética também bastante boa do ponto de vista de quase 80% no Brasil vem de fonte renovável, teria tudo a ver. É uma questão de política pública, uma questão de querer fazer. Tecnologia não falta para isso. E ele finaliza lembrando que o China Zorrilha virá para a América do Sul graças ao sistema Heavy Lift. Essa embarcação que está sendo feita lá na Austrália, ela não vai vir, não chega aqui navegando, né? Apesar de ser uma embarcação, ela não tem onde parar para recarregar, né? Não é um motor próprio. Então, ela vai ser colocada em cima de uma outra embarcação. O termo usado é heavy lift, né? Para levantamento pesado, né? São barcos, são navios que ou içam essa estrutura para cima do convés, ou ele meio que se afunda um pouco, vamos dizer assim, enche o lastro de água e permite entrar por baixo da outra embarcação e depois bombeia a água fora e aí suspende essa embarcação. E aí ele vai virar navegando da Austrália até chegar no Uruguai. Imagino quem for ao Uruguai daqui a, sei lá, metade do ano, com certeza, passar lá nessa cidade, Colônia de Sacramento, uma cidade histórica muito, muito bonita, vale a pena visitar também, e querer dar um pulo até a Argentina num barco desse tipo, imagino que já vai estar lá operacional. E a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, vai realizar uma consulta e audiência públicas para obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos relativos ao processo licitatório da concessão do canal de acesso ao Porto Organizado de Santos. Os usuários e agentes do setor aquaviário nacional, além dos demais interessados, terão dos dias 17 de março a 2 de maio para enviar contribuições. As minutas jurídicas e os documentos técnicos estarão disponíveis no link destinado à audiência pública no site da agência, o gov.br/ANTAQ. E o Conexão Porto Indústria volta amanhã mais cedo, às 5:50 da tarde, em razão aí da transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tchau, pessoal.